Brancos, coloridos, em comprimidos, xaropes, até injeções, os remédios são uma parte importante e cara de qualquer tratamento de saúde. Para baratear o custo dos medicamentos mais antigos e também incentivar o lançamento de novas fórmulas, a Lei dos Genéricos de 1999 estabeleceu que um laboratório pode lançar e explorar de maneira exclusiva um novo remédio por 20 anos. Depois desse período, qualquer fábrica pode produzir uma versão genérica do remédio sem pagar royalties por isso. Foi uma luta muito grande, até do ponto de vista cultural, para convencer a casa da importância disso. Posteriormente, foi preciso também trabalhar uma batalha cultural muito grande, travar essa batalha a nível de informação para a população. Passados 10 anos, os genéricos representam hoje 14% do total de medicamentos vendidos no país e 12% do faturamento da indústria farmacêutica. Acho que o principal benefício é econômico. Eu trabalhei durante 14 anos como médico de serviço público na periferia de cidade. O genérico era pouquíssimo. O principal ganho da pessoa, do usuário, do sistema de saúde, daquele que tem um poder aquisitivo mais baixo, o principal ganho é ele poder comprar um medicamento que vai fazer tratamento da sua saúde. Atualmente, 83 laboratórios produzem medicamentos genéricos no Brasil. Os genéricos abrangem 104 classes terapêuticas de medicamentos. Um total de 2.294 remédios genéricos são produzidos no Brasil e outros 315 são importados. O genérico caiu no gosto do brasileiro. Se é mais barato e faz o mesmo efeito, então eu compro o genérico, sim. Eu não sei qual a diferença, porque é genérico, mas eu sei que é a mesma coisa. Para mim funciona do mesmo jeito. Eu compro remédio genérico e já comprei e compro remédio normal, né? E para mim a única diferença é o preço. A eficácia é a mesma e o preço é mais barato. Ele recomenda o outro. Agora, como me diz que o genérico e o outro tem a mesma eficácia, eu uso o genérico. Um dos fatores que trouxe confiança aos genéricos foi a fiscalização intensa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os fabricantes de medicamentos. Antes de ser comercializado, todo genérico passa por uma série de testes químicos para garantir que ele é tão eficiente quanto o medicamento de referência. As fábricas de medicamentos também são vistoriadas regularmente pela Anvisa, mas a classe médica ainda olha com suspeita para os genéricos. Eu, particularmente, tenho restrições ao genérico porque eu acho que ela sofre contaminação de outras medicações similares. Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática o que eu vejo é que muitos pacientes que passam a medicação, eles me ligam: doutor, posso tomar essa medicação genérica? Pode. Quando você vê, não é um genérico, é um similar. Existem outra classe de medicamentos que são chamados medicamentos similares, onde eles, eventualmente podem advir de laboratórios de não muita confiança e que eventualmente podem ter subdosagens de medicamento e tentam mimetizar no mercado a mesma eficácia e mesma qualidade dos medicamentos genéricos. Então isso provoca na classe médica algum receio, alguma preocupação em relação à prescrição de medicamentos não utilizando o nome fantasia, pelo risco de que as receitas sejam transferidas para essa outra classe de medicamentos que não são os genéricos devidamente controlados e produzidos pelos órgãos governamentais. O hábito e necessidade do paciente, vamos dizer assim, né? E às vezes até por falta de conhecimento de que aquele medicamento existe genérico, né? Então, acho que é aí que entra o trabalho da indústria farmacêutica de mostrar para o médico que existe um medicamento genérico tão bom quanto e mais acessível à população. Essa confusão se deve também pelo fato de que as fábricas produzem até 3 categorias de remédios para o mesmo fim. Os chamados medicamentos de referência são frutos de pesquisa e, por isso, são protegidos por patentes. Os genéricos são os medicamentos cuja patente já expirou e, por isso, podem ser produzidos por qualquer fábrica ou laboratório sem pagar royalties. Eles devem ter, obrigatoriamente, o nome do princípio ativo. Já os similares possuem o mesmo princípio ativo dos medicamentos de referência, mas podem apresentar concentrações e modos de usar diversos, alcançando até mesmo efeitos diferentes daqueles conseguidos com os medicamentos de referência. Os similares também podem apresentar nomes fantasia. Desde 2007, todos esses remédios de referência genérico ou similar têm que ser aprovados pelos testes da Anvisa. Nós acreditamos que a qualidade dos três, são as mesmas. A Anvisa
vem usando de muito critério para fornecer os registros para esses medicamentos. Lamentavelmente, a gente ainda encontra, principalmente na classe médica, alguns médicos que se recusam a prescrever, porque a lei ela obriga que os médicos do SUS prescrevam o medicamento pelo princípio ativo. Já um médico particular, um médico privado, ele não está obrigado a esse tipo de prescrição. Então, ele pode, na receita médica, já discriminar qual o medicamento, a marca, o nome do medicamento que ele gostaria que o paciente comprasse. E se o paciente, eventualmente, não sabe qual é o princípio ativo daquele medicamento, fica difícil para ele pedir as várias opções na farmácia. O governo precisaria fazer maior divulgação dos genéricos. Foi uma conquista popular tremenda, muito grande. O governo precisava fazer uma maior divulgação disso, para que o cidadão, quando ele vai a uma consulta médica, quando ele é atendido, ele possa, no mínimo, perguntar àquele médico que está prescrevendo: doutor, mas eu não tenho o genérico desse remédio? E há também que se aprofundar ou modificar a cultura também dos próprios médicos.